Olá, professor Ednilson aqui com vocês. Hoje nós vamos visualizar um aplicativo onde a proposta é desenvolver a questão de manipulação de dados. Então eu estou trazendo a proposta de um aplicativo onde nós vamos evoluir esse aplicativo e inclusive o banco de dados vai evoluir junto, tá? Como eu vou disponibilizar o código, tudo certinho para vocês, eu fazendo uma experiência de gravar como vídeo essa aula e ver se vocês conseguem aperfeiçoar. Depois eu aguardo um retorno de vocês. Bom, então vamos lá. A proposta é bem simples. Nosso aplicativo aqui, ele consiste em uma lista de alunos, tá? A primeira versão dele aqui é uma lista de alunos, tá? É um Recycler View aqui. Eu posso adicionar qualquer aluno aqui, qualquer prontuário, tá? Não tem nenhuma restrição adicional aqui, tá? É só uma lista mesmo. E essa é a versão inicial do aplicativo, tá? O que tem diferente aqui? Estou usando aqui um Float Action Button, aquele botãozinho que aparece flutuando sobre a interface do usuário, ou seja, não estou criando nenhum menu, nada, é um Float Action Button e apresento aqui para vocês a quantidade de dados. Esses dados estão lá no SQLite. Bom, isso posto, vamos partir para entender o que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, é importante que vocês no Gradle identifiquem ali o uso do Recycler View e do Design. O Recycler View, a gente sabe que é para utilizar esse componente para montar a nossa lista. O Design, ele é necessário para o uso do Float Action Button. Então eu preciso dessas duas implementações aqui no nosso web, tá? Então eu criei um projeto simples, normal, mesma API, tudo certinho. Criei a estrutura de pacotes aqui, DAO Exception Mod View, tá? E nós vamos começar aqui observando alguns detalhes. Primeiro vamos começar do model, nosso aluno, tá? Ele tem nome prontuário, então duas strings simples lá, métodos gets e sets, nada além disso, tá? Tendo o model pronto, eu vou partir para a implementação do DAO, tá? E aí o DAO, primeira coisa, vamos definir aqui as constantes, as partes do banco. Então, algumas constantes importantes aqui, o nome do banco e a versão. Essa versão, ela é importante, a gente vai, no exemplo anterior eu usei versão 1, esse aqui está com versão 1 e assim por diante. É importante que a gente comece essa versão em ordem sequencial. Por exemplo, versão 1, começando de 1, e vamos seguir para outras versões. Nosso aplicativo vai evoluir, o banco de dados vai evoluir, e nós vamos entender como tratar essa questão da evolução do banco de dados e como que isso aqui interfere para a gente, tá? Então, nesse primeiro momento, é a versão 1. Estou criando lá uma tabela. Aluno, prontuário e nome são os campos, tá? Igual o nosso model, tabela alunos, a classe alunos. O nosso construtor recebe lá o contexto, ou seja, recebe o this lá da activity, utiliza o name e define a versão. O onCreate é um método que cria o banco. Lembrando que esse método é feito uma única vez no aplicativo. Então, se você instalou o aplicativo, ele cria o banco. Depois disso, nunca mais esse método será executado, tá? Então, ele cria a primeira versão, ou seja, essa versão aqui do banco, tá? O nosso aplicativo começou aqui. Se ele tiver 1000 evoluções, o banco tiver impactado com isso, seriam 1000 versões desse banco, tá? Mas o onCreate é único, ele cria o banco de dados. Se tiver mais uma tabela e assim por diante, é tudo aqui que a gente vai trabalhar, tá? Mais à frente nós vamos entender melhor essa questão do onCreate e do onUpdate do banco,
tá? É normal que vocês encontrem por aí o pessoal fazendo a chamada do onCreate aqui no onUpdate. Eu vou explicar na próxima versão, no próximo vídeo, e que isso não é uma boa prática, tá? E também não vamos deixar em branco aqui, apenas só porque temos uma única versão, não tem o upgrade a ser feito. Então, por enquanto está em branco. Feito o helper aqui, tá? Ele define, então, a estrutura do banco e como criar o banco. Só isso. Feito isso, passo então para a implementação da manipulação de dados. Tá? O DAO é exatamente aquilo que a gente já tinha feito. Para adicionar um dado no banco, eu estou criando algumas exceptions aqui, tá? Se for um aluno nulo, não vou inserir um nulo no banco, então eu já disparo uma exception. Para inserir valores, a gente usa o conjunto um content values, nada mais é do que um conjunto chave valores, então eu ponho lá o nome do campo e o valor, ele vai associando, tá? E aqui que está sendo feita a inserção dos dados no banco, tá? Chamo o insert lá do database, na tabela que eu quero inserir, e aí os valores, tá? O que acontece? O insert ele devolve alguns valores para a gente. Por exemplo, ele devolve a quantidade de linhas que foram afetadas. Se for acontecer algum erro, no caso do nosso erro seria uma chave primária duplicada. Então, se houver algum erro, ele vai retornar -1. Tá? O retorno dele é um long, eu estou comparando se é -1. Se for -1, significa que deu chave duplicada. Então, ele dispara essa outra exception aqui. Na sequência, fecha o banco. O recuperar é exatamente aquilo que a gente já tinha feito. Tá? Pego uma lista de alunos, um arraylist, crio uma string com as colunas. Aqui seria o select prontuário, vírgula, nome. Então, ele define o nome das colunas que a gente quer selecionar. Então, vamos evitar o asterisco, então ele coloca a definição, a ordem das colunas. Tá? Pego o banco do modo apenas leitura. O cursor aqui que faz realmente a consulta, tá? O cursor vai consultar nessa tabela, na tabela alunos, as colunas que nós definimos aqui. Não estou fazendo nenhum where, tá? Aqui esses nulos aqui, esses dois primeiros nulos aqui, são referentes ao where, tá? Esse aqui é referente ao group by, esse aqui é referente ao having. E no final aqui, esse column name aqui, o nome dessa coluna aqui é referente ao order by. Tá? Então eu tenho a sequência. Perceba que eu tenho um select aqui do SQL bem definido, tá? Separadinho, quebradinho em itens. O cursor, enquanto ele tem objetos para frente, então ele vai se movendo. E aí eu vou obtendo os dados de acordo com a posição. Então eu vou construindo um novo aluno, tá? Recupero a string que está na posição 0, lembrando que 0 é no primeiro nome aqui, 1 é esse nome aqui, de campo aqui. Feito isso, eu adiciono na lista e devolvo a lista lá no final. Tá? Então esse aqui é o nosso DAO. Feito o DAO, então só para dar uma explicaçãozinha, eu criei uma exception, só uma aqui, tá? Nada de só extend SQL exception, e tem uma duplicada aqui, uma chave primária duplicada, é só para a gente poder tratar. Então nós já vimos DAO, exception model, vamos ver então o view. Tá? Falando em view, nós vamos lá ver os recursos. Primeiro eu coloquei aqui alguns itens. Tá? Primeiro, sala vazia JPG, aquela imagenzinha aqui, essa imagem aqui, que ela vai ser mostrada que não tem ninguém na sala. Tá? É uma imagem qualquer, pode pegar qualquer imagem que vocês tiverem disponível, que vocês quiserem baixar, pode incluir. Criei dois ícones, tá? Adicionei o ícone, o maisinho, ó, e o face, que é a carinha aqui. Tá? Para adicionar esses caras aqui, é lá no New Vector Asset, escolhe aqui a figurinha, tá? Um ADD é o primeiro aqui,
Então aqui eu tenho um ADD, tá? É o primeiro. Só dar o okzinho aqui, configurar um branquinho, que eu coloquei branquinho, etc. O Face chama Face mesmo, então pode procurar lá o Face, tá? É só para ficar, só para dar uma ideiazinha de animação, de alguma coisa nas nossas imagens. Percebam que essas imagens vetoriais são arquivos, tá? A gente consegue mexer com esses valores aqui, mais adiante a gente vai mexer, fazer isso. Então nós temos esse recurso, e aí eu vou ter alguns recursos aqui relacionados com a nossas activities. Eu vou abri-las todas aqui e vamos explicar uma a uma. Então primeiro, a Activity Main. Então eu criei Main Activity. Lembre-se que ao criar Main Activity, cria o Launcher. Tá? Ela tem que estar marcada lá, que ela que vai ser a Activity que vai ser chamada. Tá? O que eu estou fazendo nessa Activity aqui? Nessa Main Activity. Estou usando aqui o Recycler View. Tá? Ele ocupa todo o espaço da tela. Tá? Então chamei ele Recycler Alunos, Recycler View Alunos. E ele ocupa toda a largura e a altura do Python, ou seja, a tela inteira. Estou colocando um Image View, tá? Que não está visível, ele está gone, ou seja, ele está escondido. Ele está lá, mas não aparece. É um objeto que não aparece na tela. Tá? Ele só ocupa o conteúdo necessário. A imagem aqui é a sala vazia, que está lá no Drawable. E eu configurei aqui as restrições de posicionamento, que ele fica bem no centro superior, na vertical e na horizontal. Tá? E coloquei aqui o FAB, Float Action Button, que é o botãozinho aqui, ó, o botãozinho de adicionar. Não tem nenhuma característica adicional nesse elemento. Tá? Ele se comporta da mesma maneira que outros elementos visuais. Estou definindo aqui um source, que é o código da imagem que vai aparecer. Tem uma Material Design, depois eu disponibilizo para vocês também, que faz algumas sugestões a respeito de tamanho, de posição desses elementos. Tá? Mas não fugindo muito do padrão, é exatamente a mesma manipulação que a gente tem. Tá? Aqui não tem nenhum recurso de string nessa tela. Tá? Então, não vou fazer nada. Bom, se eu tenho uma lista, usando um Recycler View, eu vou precisar definir o nosso layout de cada um dos elementos. Tá? Então eu estou criando aqui, ó, o layout onde vai aparecer a carinha lá e o nome do aluno. Tá? Esse layout, uma observação importante, que ele ocupa a largura do Py, a largura da tela, só que ele para no envolver o conteúdo. Se manter aqui Match Parent, vai ficar a tela inteira ocupada por um único elemento, uma única pessoa, e você vai ter que arrastar a lista. Tá? É isso que vai acontecer. Bom, o que eu estou colocando? Um Image View, que é a carinha lá, a facezinha. Tá? Não tem nada de segredo aqui, é a facezinha. E o texto, tá? Um Text View, que está organizado aqui, logo ao lado da face. Se movimentar a face, vai movimentar a Text View. Tá? Lembrando que esse aqui é um item do Recycler View, que é para a gente colocar os dados aqui dentro. Tá? O adapter que vai necessitar desse garoto. Bom, tendo isso pronto, vamos dar uma olhada aqui no main. O main, a implementação do main activity, então nós vamos passar. Eu sei que eu vou fazer uma request, tá? Para a hora que eu clicar no mais, ele solicitar a inclusão de um novo usuário. Então esse request é para isso. Esse código aqui é um código que vocês podem ter o padrão de vocês. Sintam-se à vontade nesse request code. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou criando os elementos de interface, está aqui, em Recycler View, a Image View e o Button. Tá? Vou ter minha fonte de dados e o DAO aqui. E preciso do meu adapter. Então são os elementos que eu vou precisar para manipular, os objetos que eu vou precisar para manipular. No onCreate,
eu recupero as referências da tela, tá? E estou implementando um click aqui, tá? Então está aqui, ó, implemento um click listener para implementar, tratar aqui. A fonte de dados, o que é? Eu recupero, crio um DAO e a minha lista de alunos, que são os dados aqui no main activity, é todos os alunos que foram recuperados do banco. Tá? Bom, aí eu vou configurar o meu Recycler View. Tá? O Recycler View, primeiro eu tenho que criar o adapter. Para criar o adapter ele precisa da fonte de dados. Se acontecer alguma coisa com essa fonte de dados, o adapter tem que ser notificado. Tenho que criar um Layout Manager para o Recycler View entender como que ele vai gerenciar. Se for ficar um embaixo do outro, como a lista que a gente está acostumado, é um linear layout. Tá? Faço essa configuração lá no Recycler View e configuro o adapter do Recycler View, tá? Que passa a ser o meu adapter. Bom, ao entrar a tela se tornar visível, eu faço a configuração da User Interface, ou seja, atualizo essa User Interface. O que faz aqui? Simplesmente verifica se a lista está vazia, ele põe a imagem visível e esconde o Recycler View. Caso tenha dados, esconde a imagem e deixa o Recycler View aparecendo. Tá? Então é só isso que ele faz. No OnClick, ou seja, quando clicar no botãozinho no FAB lá, ele vai fazer o seguinte, ele vai... Observe que eu estou usando um switch case aqui, mudei um pouquinho o padrão do if para mostrar a diferença para vocês. Então, estou pegando o ID do item clicado e estou comparando lá com a classe R, que é a referência do objeto. Tá? Se for esse o botão que foi clicado, eu crio uma nova intent para chamar o novo aluno que está lá, a gente vai ver lá daqui a pouco, e dou um Start for Result passando lá o code, tá? Que eu vou tratar aqui embaixo no OnActiveResults. Ou seja, se o code que eu passei, ó, request code, for o mesmo aqui, ó, tá? Por isso que é uma constante aqui, aí eu sei que deu um resultado ok. Aí, tendo um resultado ok, significa que, de alguma forma, foi inserido um aluno, tá? O que eu vou fazer? Vou atualizar o meu dataset. Atualizar o dataset, eu não posso criar uma nova lista, porque uma nova lista é um novo objeto, eu perco a referência. Então eu pego a minha lista atual, limpo ela e recupero todo mundo de novo e coloco dentro dela de novo. Tá? Então eu coloco os objetos novos alunos lá dentro, mas a lista em si se mantém a mesmo objeto de referência. Tá? Faço essa atualização e notifico o adapter que está lá no Recycler View que teve uma modificação. Só isso aí ele já atualiza para a gente os dados aqui. Tá? Então essa aqui é a main activity. Já comentamos então. O adapter está bem simples, está bem tranquilo em relação... É exatamente mais simples daquilo que a gente já fez no passado. Tá? É um Recycler View Adapter. Tá? Ele tem lá a nossa classe ViewHolder. Tá? Só tem o nome do aluno TextView lá, que é o elementozinho da interface aqui. Vamos relembrá-lo aqui. Ó. Tá? É só esse elemento que está lá. A imagem eu não vou mexer com ela, então não preciso de referência dela lá. Então no adapter, e dou Find View by ID nesse item. Tá? Os métodos que são necessários à implementação, o adapter precisa da fonte de dados. Tá? Então eu estou precisando da fonte de dados aqui. Tá? Então é a minha lista de alunos que está entrando. Quando o contador, nunca esqueçam de mexer nesse cara, senão não funciona. O int count é o tamanho da minha lista de dados. Tá? Quando cria a holder, ele infla, ele cria aquele layoutzinho daquela célula, vamos chamar assim, do Recycler View. Então ele cria aquele elemento, cria o holder passando aquele elemento para dentro dele, que faz o Find View by ID lá dentro do View Holder, e retorna essa view. Tá? Então ele retorna exatamente a nossa View Holder. E o OnByte, tá? Que é quando ela se torna visível, tá? Lá no Holder, tá? Que é o objeto que chegou aqui,
a gente configura o aluno Text View para que receba os dados da lista naquela posição específica. Tá? Então ele vai passando a posição, qualquer a gente tem que montar de volta o quebra-cabeça. Tá? Então, tendo isso montado, tá, nós já temos essa tela inicial aqui. Falta então colocar os dados na tela inicial. Tá? Então, a primeira coisa que estou fazendo aqui, ó, configurei a minha arquivo strings, tá? Coloquei o hint para a entrada do prontuário, o hint para o nome, todos os textos que são de interface aqui, estão aqui, tá? Mensagens, etc. estão aqui. Então, é uma boa prática a gente utilizar, não deixar isso aqui lá no código. Tá? O layout ficou bem tranquilo também. Tá? Só queria fazer um destaque aqui que eu vou usar um recurso novo. Tá? Então, eu estou colocando para a constraint layout, que é para o layout inteiro, eu estou colocando um ID. Tá? Porque eu vou recuperar, vou precisar desse elemento lá no código. Então, eu estou colocando essa referência aqui. Bom, aqui eu vou ter um edit text, que é para o prontuário, o edit text para digitar o nome, então as referências aí, tá? E o botãozinho de salvar. Então a interface bem tranquila, bem limpa, sem muitos recursos adicionais aí, nada de novo para a gente poder comentar aqui. E aí vem a questão aqui do novo aluno. Vamos lá. Também estende uma Compact Activity, está implementando o OnClick Listener. Os elementos de layout estão aqui, tá? E vou precisar do DAO porque ele vai salvar os dados lá. Quando eu crio essa Activity, eu já crio o DAO, instancio o DAO, recupero os elementos de layout, tá? E estou habilitando ali a barrinha, o botãozinho de voltar na barra superior, tá? Para ficar disponível. Quando for clicado, e aí quando clicar no botão salvar, tá? Ele vai mandar salvar os alunos. A gente vai ver lá embaixo como é que faz. Quando clicar no botão no homezinho, que é para voltar da barra de tarefas da toolbar, ele vai fazer o quê? Então, se for o home lá, ele vai finalizar e vai passar um false. Esse finalizar a gente vai ver também agora na sequência. Tá? Como que é salvar o aluno? Salvar o aluno, recupera os dois dados que estão lá na tela, que o usuário digitou. Se os dados forem vazios, qualquer um deles, eu estou usando esse snack bar. Tá? Esse snack bar é um método aqui da minha classe, está aqui embaixo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu digitar aqui, eu acho que tem alguma coisa aqui, tá? Que é a seguinte situação. É onde a gente vai ter a mensagem. Olha lá. Tá? Então, ó, vocês vão perceber que já tem usuário já cadastrado. Não é um toast, tá? É uma mensagenzinha, chama snack bar. Tá? O snack bar funciona basicamente como um toast. Tá? E aí, por isso que eu preciso pegar o layout lá, tá? Desse elemento, que eu vou ter o objeto snack bar. Eu preciso da constraint layout, que é o meu layout, tá? Então eu recupero ele lá da tela, por isso que eu estou usando, pus nome nele. Construo o texto, tá? Passo a mensagem aqui do jeito como se fosse um toast e dou um show, tá? Funciona bem semelhante ao toast, e só que ele mostra aquele efeitozinho. Dá para programar botão, dá para programar algumas coisas, tá? Então, o snack bar, essa funçãozinha, só implementei ela aqui para facilitar, não ter que ficar toda hora criando isso daqui, eu passo a mesma coisa. Bom, inclusive esse cara aqui poderia estar lá no OnCreate, que ficaria mais barato, computacionalmente falando, mas eu deixei separado para ficar fácil de entender
a funcionalidade dele. Então, nas próximas aplicações que vocês desenvolverem, forem usar um snack bar, coloque esse cara aqui no onCreate, que senão ele vai gastar recurso toda vez para recuperar esse garoto aqui à toa. Bom, se algum dos dados estiver vazio, ele mostra uma mensagem de erro com os dados vazios. Se não, significa que os dados estão lá, ele coloca instancia um aluno DAO, tá? E aí ele vai adicionar esse aluno. Ó, certo que eu estou criando um aluno com os argumentos e estou adicionando já no banco. Se não tiver nenhum erro aqui, ele vai finalizar como true. Tá? A gente vai ver o finalizar aqui embaixo. Caso dê um problema de chave primária, ele vai dar lá a snack bar com um prontuário já cadastrado. Caso tenha que passar um dado inválido, alguma coisa assim, deu um null, ele já vai falar para a gente que o usuário inválido é no snack bar. Então, estou tratando as mensagens aqui de acordo com as exceções possíveis que pode acontecer. O finalizar simplesmente é para dizer se teve sucesso ou não teve sucesso. Configurar o result da nossa activity, tá? Porque a hora que voltar esse result para a minha activity, se for um cancel, tá? Ele não vai atualizar o dataset. Se for um result ok, significa que o dataset foi atualizado e ele precisa fazer. Então, aonde que funciona isso? A hora que eu apertar a setinha aqui, ó, ele voltou para cá dando um cancel. Tá? Então, ele não está fazendo o ok, ou seja, ele não atualizou o dataset aqui. Tá certo? Caso ele inserisse um novo dado, ele ia atualizar esse dataset. Bom, nessa primeira versão do aplicativo, é isso. Eu vou disponibilizar todo o aplicativo para vocês. Vocês puderem voltar eu fiz os commits, tá? Então vocês voltando no commit, vocês voltam as versões, tá? Então, o primeiro commit que foi dado foi o projeto vazio, o segundo commit é o projeto nesse estado aqui. Perceberam que não teve nada assim muito efetivo de mudança, tá? Em relação ao que a gente já viu. Nos próximos a gente vai ter alguns ajustes, tá? Adicionais. Então, é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.